Bom dia, jovens! Então vamos dar continuidade aí ao capítulo 7, parte 2, né? E falar um pouquinho mais sobre a economia dos Estados Unidos, tá certo? Então vamos lá, o capítulo 7, parte 2. Ele retoma o assunto falando sobre como os setores econômicos estão estruturados, fala um pouquinho também da história do segundo setor, né? Que tem uma especificidade bem legal aí em relação aos Estados Unidos. Então vamos por partes, né? Primeiro relembrar o que são os setores econômicos. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, né? Se fala até em um quarto setor hoje em dia, mas vamos por partes. Primeiro setor, agricultura, pecuária e extrativismo. Segundo setor, construção civil e indústria, principalmente indústria, né? O pessoal tá mais, geralmente fala mais nesse aspecto. E terceiro setor, comércio e prestação de serviços. O quarto setor seria alta tecnologia, tá certo? Que está aí entre o segundo e o terceiro setor. Mas vamos adotar três setores. Primeiro setor, então, agricultura, pecuária e extrativismo. Segundo setor, construção civil e principalmente a indústria. Terceiro setor, comércio e serviços. E aí, quando a gente faz uma análise econômica desses setores, dois indicadores são importantes para a gente detalhar um pouco as características deles. A participação no PIB, né, Produto Interno Bruto, ou seja, quanto esse setor ele rende para a economia daquele país, tá certo? E a população economicamente ativa, PEA, quanto da mão de obra disponível no mercado esse setor absorve do total de 100%, tá bom? Então, como é que isso funciona? A agricultura e a pecuária dos Estados Unidos, elas são altamente modernas, né? Se modernizaram ao longo do tempo. Então elas produzem muito, tá certo? Mas absorvem pouca mão de obra. Ah, mas professor, por que aqui no PIB, né, nessa parte aqui, só tá 2%? Por que ela produz muito, mas a participação dela é muito baixa na economia? Porque é o seguinte, porque lá nos Estados Unidos a indústria e principalmente o terceiro setor, especializado em prestação de serviços, é muito forte, né? A diversidade de serviços que se encontram nos Estados Unidos, a diversidade de produtos comercializados nos Estados Unidos é muito forte, né? E a indústria também lá é muito forte. Então, o primeiro setor da agricultura e pecuária, embora seja muito produtivo, acaba ocupando uma parcela muito pequena do total, né, absoluto do PIB. Tá certo? Se você for pensar em comparação com o Brasil, por exemplo, que é um país agroexportador, a nossa participação no PIB do primeiro setor é muito maior, tá certo? Do que em relação aos Estados Unidos, né? Só você dar uma googada aí que você vai encontrar essa informação ali. Primeiro setor do Brasil, o PIB, a participação, é muito maior em relação aos Estados Unidos, tá certo? Lá não. Só 2% do PIB é referente ao primeiro setor, né? É uma participação muito pequena. Por quê? Porque os outros setores têm uma rentabilidade muito maior, né? São altamente modernizados, altamente tecnológicos, produzem com muita qualidade, tá certo? E aí você tem um rendimento proporcionalmente maior em relação ao PIB, né? Até porque os produtos agrícolas eles têm um valor baixo de comercialização, mesmo que produzidos em grande quantidade. E por que tem baixa população economicamente ativa? Pelo mesmo motivo, pela modernização e mecanização do campo, né? Todos os países, depois dos anos 50, e claro que também os Estados Unidos, né, através da Revolução Verde, que motivou essa mecanização e essa modernização do mundo todo, passaram por esse processo. Vamos mecanizar o campo para aumentar a produção, né? Para abastecer a cidade que estava cada vez maior, né? Com mais gente. Então, a mecanização do campo foi um processo meio que espontâneo, né? Automático, vamos dizer assim, da sociedade, né? Começou a ir gente para a cidade para trabalhar nas indústrias, porque elas estavam crescendo. O campo começou a se esvaziar e foi necessária uma mecanização. E depois houve um aumento dessa mecanização que acabou expulsando gente do campo, né? Aconteceu no Brasil a mesma coisa, só que num tempo mais curto e depois, tá certo? Mas vamos voltar para os Estados Unidos. Então, a população economicamente ativa no primeiro setor também é muito pequena, só 3% do total. Agora, olha dos outros setores, né? Pra gente dar uma olhada. O PIB referente ao segundo setor equivale a 22% do total. E no terceiro setor, a 76% do total, né?
Isso pensando nos Estados Unidos. E a população economicamente ativa do segundo setor absorve 18%, do 100%, né? E no terceiro setor, 79%. Então, quem é o grande gerador de PIB e absorvedor de mão de obra? O terceiro setor, comércio e serviços. O segundo setor também é importante? Também é, tá certo? Mas o terceiro setor ele acaba sendo o mais importante. Isso é resultado de uma população altamente urbanizada, né? Muita gente nas cidades trabalhando em setores específicos do comércio e da prestação de serviços, tá certo? A indústria ela também participa muito, mas quem gera renda, quem gera dinheiro para a economia, geralmente é o terceiro setor, tá certo? Isso a gente chama de terceirização da sociedade ou terceirização da economia, tá certo? Vamos lá. Então, os Estados Unidos ele tem essa baixa participação da PEA justamente por esse argumento aqui, ó. E do PIB também, né? Porque se você mecaniza a indústria, né? Você tira a mão de obra humana e coloca a máquina, a produtividade da indústria também vai aumentar exponencialmente. Então, ela vai lucrar mais, tá certo? Então, também justifica o porquê que no PIB a agricultura e a pecuária participam tão pouco, tá bom? Mas, mesmo com essa baixa participação, os Estados Unidos ele é o grande exportador mundial de produtos agrícolas. Ele está aí em primeiro lugar em vários produtos agrícolas do mundo, tá certo? Em números totais, ele também é o maior exportador agrícola do mundo, tá bom? E no abastecimento interno, ou seja, o que se produz para vender dentro do território americano, né, geralmente é feito pela produção familiar, né? Em números absolutos de propriedades, né, do 100% das propriedades, não de tamanho, mas do 100% das propriedades que existem nos Estados Unidos, 95% é de produção familiar. Ou seja, de cada 100 propriedades, 95 são de produções familiares. Não está na mão de grandes conglomerados agrícolas. Tá certo que em território a relação é diferente. Mas em números totais de propriedades, geralmente, né, as propriedades americanas têm donos, são propriedades de famílias. Tá bom? Isso explica por que o abastecimento interno é feito pela produção familiar. Tá bom? E como é que se organiza esse espaço agrícola americano? Lá eles têm uma proposta de territorialização das culturas principais. O que é isso? Eles dividiram o território americano, o território estadunidense, em belts, né, em cinturões, ou em faixas, ou em blocos. Né? A tradução é cinturões. Daqui no português você fala em cinturões agrícolas, mas aparece geralmente como belts agrícolas. Tá bom? Que são isso? São territórios onde foram feitos estudos, né, por agrônomos, por especialistas em produção agrícola, e foi definido que aquelas regiões são propícias para determinadas culturas. Vamos dar uma olhada. Antes, eu tinha falado para vocês, né? Os maiores exportadores de alimento do mundo. Olha aqui, ó. Os Estados Unidos corresponde a 10% do total de tudo que é exportado de alimento no planeta. Ou seja, de cada 10 quilos de alimento que circulam, 1 quilo vem dos Estados Unidos. A gente está logo atrás aqui, ó, com 5%. A gente é o segundo e produz metade do que eles produzem. Olha que loucura. Você vê a distinção ali, economicamente falando. Mas por que a gente produz metade e o nosso PIB, a participação do setor agrícola é maior? Porque o nosso PIB é bem menor que o deles. O nosso PIB é 10 vezes menor que o deles. Né? Então, mesmo que a gente produza menos produtos agrícolas, e esses produtos agrícolas participem mais do PIB, eles com 10%, a participação do produto agrícola no PIB é só de 2%. Né? Eles têm uma rentabilidade de PIB muito maior que a nossa, mesmo produzindo mais produtos agrícolas. Tá certo? Aqui nesse mapa que aparece na apostila de vocês, pessoal, ele mostra o seguinte: mostra as principais redes ferroviárias e
ferroviárias, portuárias e aeroportos, né, para transporte de carga, tá bom? Ele faz ali, ele tem uma abordagemzinha no texto, mas o que é interessante pra gente é isso aqui, ó. Né? Os Estados Unidos, ele é o grande exportador mundial de alimentos. E olha o que aparece pra gente aí na apostila também, bem especificadinho, né? Dá uma olhada aqui, ó. Na legenda, na apostila de vocês, isso vai aparecer com mais clareza, tá certo? Como é que está organizado o tal dos cinturões agrícolas, dos belts agrícolas estadunidenses, né? Cada faixa dessa aqui, ó, cada corzinha dessa, tem uma cultura... Opa, passei sem querer. Uma cultura específica, ó. Culturas tropicais, culturas variadas, milho, leite, algodão, trigo, pecuária de corte, ou seja, produção de carne e fruticultura. Tem outras variações, né? Se a gente for dar uma pesquisada aí na internet, nos outros livros, tem outras variações. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que não acabam aparecendo nesse mapa aí, né? Nos próximos slides, que vai ajudar a gente também a responder a atividade 1, né? Que vocês receberam aí na semana passada, que é o conteúdo para a prova. Tá bom? Então, vamos passar ali e dar uma olhadinha, ó. Separei em grupos para a gente conseguir identificar melhor essas produções. Então, existe um conjunto de 3 grandes belts, né? O Cotton Belt, que é o de algodão, o Wheat Belt, que é o de trigo, e o Corn Belt, que é o de milho. Esses 3 juntos, deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó. Milho, algodão, e cadê o outro? E trigo. Tá aqui, ó. Esses 3 aqui, ó. Essa região aqui. Desculpa. Ó, é milho, algodão. Oxi. Milho, algodão e trigo. Agora acertei. Esse aqui é do leite. Então tá aqui, ó. Essa e essa aqui. Esses 3 juntos, Corn Belt, Wheat Belt e o Cotton Belt, formam os Central Belts. Por quê? Porque eles estão no meio, né? A parte central dos Estados Unidos. Ó. Wheat Belt, o verdinho claro. O Corn Belt, o verde escuro. E o Cotton Belt, esse rosinha aí, cor de salmão, né? Então tá lá. Onde eles se localizam? Vocês viram no mapa aí, no centro e no norte, né? Uma faixa mais centralzona ali do mapa dos Estados Unidos. E o Wheat Belt, ele tem uma diferençazinha, né? Por quê? Porque pensando no clima, você tem adaptações distintas no território. E o Wheat Belt, ele tem 2 variações. Uma colheita de trigo que se dá na primavera, isso lá no norte, e uma colheita de trigo que se dá no inverno, no centro. Então vamos voltar aqui rapidinho para ver o Wheat Belt. Então aqui, ó, essa região aqui do norte, né, ela vai dar na primavera a colheita. Essa região aqui, mais central, vai dar, olha aí, no inverno a colheita. Então tem essa a diferencinha básica ali das estações do tempo de colheita, né, do trigo, tá bom? Só para diferenciar. Então, no norte se colhe o trigo na primavera, no centro se colhe o trigo no inverno, tá bom? São adaptações aí com relação ao clima, tá certo? Olha lá. Essa imagem aí aparece para vocês, é a produção de trigo, tá certo? Na apostila tá bem descrita aí essa imagem, né? Só para mostrar um detalhe. Vamos voltar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que não tem tanta gente. A produção é feita por máquinas. A produção é mecanizada. Lembra que eu falei lá que a produção é mecanizada? Então, tá aqui, ó. Né? Alta tecnologia, tratores super chiques, super modernos, né? Colheita e produção agrícola mecanizada. Tá certo? Vamos lá, ó. Agora pegando centro e a parte mais oeste. A gente falou do centro-norte, agora centro-oeste. Olha aqui, ó. Centro-oeste. Né? O roxo e o vermelhinho aqui, ó.
que é esta produção? Vamos voltar ali então. Centro e Oeste. Pecuária de corte, conhecida como Hunting Belt, ou seja, né, criação de gado para produção de carne, né? E Dry Farming Belt. Dry quer dizer seco, né? Fazendas com um clima mais seco, tá certo? Dry quer dizer isso em inglês. Então, Ranching Belt é o cinturão dos ranchos, né? E o Dry Farming Belt, o cinturão da fruticultura irrigada, tá certo? Onde é que isso ocorre? Nas regiões mais planálticas, ali do centro, né, onde você vai ter um terreno mais propício para a criação de gado e para a produção de alimento, fruticultura. Só que onde você tem climas secos, lembrando que ali naquela região você tem um semiárido e um clima desértico, você vai precisar de tecnologia para realizar a irrigação. Então, qual que é a característica dessa área? Áreas mais planálticas, claro que você tem as montanhas rochosas ali noroeste, né? Mas as regiões de planície e as regiões costeiras, né, também são de relevo mais plano. Então você tem regiões, áreas propícias para o cultivo sem tanta intervenção no território, tá certo? E nas áreas onde tem seca, você tem cultura irrigada, tecnologia voltada para abastecimento de água, para distribuição dessa água na agricultura e na pecuária. Tá bom? Então, isso é no centro e no oeste, lá no roxinho e no vermelhinho do seu mapa aí. No leste e no nordeste, vamos voltar lá no mapinha de novo. Leste e nordeste, tá aqui, ó. Né? Tirando o cinturão do milho que a gente já falou, tem esses dois aqui, ó. O que tem de importante ali? Nessa região, você tem uma grande concentração de grandes cidades, né? Foi a região onde mais se concentrou a população dos Estados Unidos. A industrialização começou ali, o povoamento começou por ali. Então é uma região onde você tem grandes centros urbanos, muita gente, tá certo? E você vai ter dois cinturões muito importantes para o abastecimento dessas grandes regiões. O cinturão do leite e o cinturão da policultura. O Green Belt, né? O cinturão da policultura, da produção de vários produtos, né? Diversidade de produtos, geralmente produzido por a agricultura familiar, moderna, né? Americana, estadunidense, com muita tecnologia empregada, né? E produção do leite. Gado leiteiro. Se lá no oeste tem gado de corte, no leste você vai ter produção de gado voltado para o leite, tá certo? Então tem essa diferença aí. No oeste, gado de corte, no leste, gado leiteiro. Como é que chama esses belts? O de leite, o Dairy Belt, e o da policultura, Green Belt. Olha aí, ó. Como é que é essa criação, professor, de gado, né? Ela é confinada, ela é em pequenos espaços, ela é uma pecuária intensiva. Para quem lembra lá, né, extensiva e intensiva. A pecuária leiteira, ela é intensiva. A pecuária de corte pode ser um pouco dos dois. Ela pode ter tecnologia, mas também é feita em espaços abertos. Ela é mais extensiva. Isso lá no oeste. Agora no leste não. Pequenos espaços, né, muita tecnologia, produção de leite, o gado fica confinadinho lá nos seus estábulos. Fechou? No sul e no sudeste. Olha aqui, ó. Vou voltar lá no mapinha. Sul e sudeste. Tá aqui, ó. Né? Culturas tropicais ou fruticultura. Né? Tá aqui, ó. Vamos lá, voltar. Sul e sudeste. Culturas variadas, também chamada aí de Fruit Belt. O que se produz ali? Hortifruti grangeiro. É uma produção muito diversificada. Por quê? Porque ali, na verdade, você vai ter também um fluxo de distribuição para todo o território americano, para todo o território estadunidense. Tudo que tem ali ou é exportado ou abastece o mercado interno. E essas duas regiões, né, o sul e o sudeste, acompanham uma parte do novo cinturão industrial americano, que é chamado de Sun Belt, que vai aparecer aí nos próximos slides, tá certo? Então, dá uma olhadinha nesses slides aí,
faz algumas anotações no seu caderno, né, para não se perder. Dá uma olhada na apostila também, que deve ter alguma informação complementar. Esses slides eu fiz um pouco com base na apostila, um pouco com base em pesquisas que eu já tinha anteriormente, tá certo? Então pode ter alguma informação extra aí no meio, tá certo? Por exemplo, os Green Belts. Mas tudo certo, vamos tacar a ficha, tá bom? Então, faz a sua anotação aí, se ficou confuso, volta o vídeo, dá uma olhadinha, tá certo? O grande X da questão é que os Estados Unidos dividem seu território em regiões propícias para determinadas culturas, conforme o clima e conforme o relevo, né? As adaptações que ele tem de clima e relevo, que favorecem determinadas produções. É isso que você tem que lembrar. Os nomes, as divisões ali, vai mais da sua capacidade de memorização. Agora, o porquê que são os belts, aí tem que lembrar. Porque eles são regiões adaptadas a determinados climas e determinados relevos que você tem no território americano, no território estadunidense. Fechou? Vamos lá agora falar do segundo setor, a indústria. Como é que ela está organizada nos Estados Unidos? Você tem dois grandes cinturões industriais, né? Tem também os cinturões agrícolas que a gente acabou de falar, mas tem os dois grandes cinturões industriais. Um muito mais antigo, que vem se formando ali na história dos Estados Unidos desde a primeira e da segunda Revolução Industrial, né? Principalmente da segunda, porque ele acompanha a Inglaterra, né? Ele é um dos países secundários a se industrializar já no século 18 e 19. Né? Então, o Manufacturing Belt, que é esse grande setor industrial, ele é pioneiro ali no território americano, estadunidense, no desenvolvimento da indústria. Onde é que ele fica, professor? No nordeste dos Estados Unidos, na região ali, ó, onde você tem grandes áreas de escoamento, tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Canadá. Tá certo? É a região dos Grandes Lagos, onde você tem dois rios muito importantes ali, que já foram comentados antes na nossa matéria. O rio São Lourenço, né, que fica na divisa com o Canadá, e o rio Hudson, ou Hudson para ficar mais americano, né, que leva ali até o Oceano Atlântico, né? Ele sai daquele grande maciço populacional ali do Nordeste e leva os produtos até o Oceano Atlântico. Então é o eixo de escoamento ali das mercadorias produzidas naquela região, tá certo? Então, no Nordeste dos Estados Unidos acontece o Manufacturing Belt. O que você tem ali que possibilitou isso? Grande mercado consumidor, né? Muita gente e grande disponibilidade de mão de obra. Se tem grandes consumidores ou grande quantidade de consumidores, claro que você vai ter grande disponibilidade de mão de obra, né? É a mesma pessoa, ela vai trabalhar e vai consumir. Se tem muita gente, vai ser muito trabalhador e muito consumidor. Fácil. Belezinha? Olha aí onde é que fica esse Manufacturing Belt e onde é que fica o Sun Belt, que eu comentei ali no outro slide. Manufacturing Belt. Tá aqui, ó, região Nordeste. Ó, os Grandes Lagos aqui, ó. Grandes Lagos. O rio São Lourenço tá aqui. O rio Hudson, ele tá mais ou menos nessa direção aqui, ó. Né? Vai escoar pro Oceano Atlântico. E esses roxinhos aqui, né, são os grandes centros, as grandes áreas mais interessantes do Sunbelt, né? Mas se você considerar, você pode dizer que o Sunbelt é tudo isso aqui, ó. Né? Toda essa região do sul e oeste é Sunbelt. Então, Manufacturing Belt no Nordeste, sul e costa oeste, Sunbelt. Certo? Tem um termo que foi atualizado, vamos dizer assim, para o Manufacturing Belt. Como ele é formado pelas indústrias mais tradicionais, ou isso quer dizer mais antigas, né? A indústria têxtil, que abastecia o mercado e competia com a Inglaterra, lá no começo do século 18 e 19, né? A indústria automobilística, que acompanhou o desenvolvimento do Fordismo, né? Produção em massa, muito estoque, carro para todo mundo, consumo elevado, né? O American Way of Life, que a galera gostava de consumir, né? Até a década de 30, lá quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, tá certo? E grande região mineradora, com grande disponibilidade de recursos minerais. Então você tem produtos sendo consumidos em grande quantidade e grande reserva de recurso mineral. Só que isso
chega uma hora que satura. O que quer dizer isso? Você vai ter muita indústria no mesmo local, isso vai gerar competição, você vai ter um aumento do custo para se produzir ali, salários maiores, aluguéis maiores, né? Terrenos valendo mais, então você vai ter que gastar mais para comprar o seu terreno, para montar a sua indústria, né? A capacidade de produção automatizada também cresce, né? A mecanização faz com que a mão de obra saia do segundo setor e vá ser meio que jogada no terceiro setor. A globalização, ou seja, outros países começam também a competir com os Estados Unidos, né, ao longo do tempo, e isso vai gerar, né, todo esse conjunto de situações aqui, ó, competição, custo, automação e globalização, vai gerar o sucateamento, ou seja, as indústrias começam a ficar ultrapassadas, começam a perder valor, começam a quebrar, começam a fechar, começam a ficar sucateadas. E por isso que o Manufacturing Belt passa a ser apelidado de Rust Belt. Quem sabe um pouquinho de inglês, Rust quer dizer ferrugem, né? Então é o cinturão que fica enferrujado, que fica sucateado. Um monte de galpão nessa região começa a ser fechado e começa a ficar velho, começa a não ter manutenção e começa a ficar podre, né? Aquela ideia do barracão velho, abandonado, né? Cheio de ferrugem, com as estruturas todas sem cuidado. Por isso, o Manufacturing Belt passa a ser apelidado de Rust Belt, o cinturão da ferrugem. Fechou? Por que isso? Porque a tecnologia, né, começa a descentralizar essa grande importância industrial do Nordeste e começa a ser desenvolvida em outras regiões, que foi o que a gente viu aqui nesse mapa. Olha aí, ó, toda a costa oeste e parte do sul, né, ó, você tem aqui o centro de tecnologia da NASA, aqui, né, o Cabo Canaveral, ó, Houston lá, não tem aquela frase Houston, we have a problem? E é os caras os astronautas falando com a base da NASA em Houston, no Texas. São Francisco, San Diego e Los Angeles, esse eixo aqui já tem uma megalópole, né? Por quê? Porque é tão denso, tão denso, tão denso e tão urbano que você tem uma contiguidade, né, uma conurbação entre várias metrópoles. As três aqui, ó, São Francisco, Los Angeles e San Diego, né? É uma coisa só praticamente. E olha como é grande, né, esse espaço aqui. E depois em Seattle, né, lá no noroeste, você tem grandes polos tecnológicos. Você tem a Google, você tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem o Facebook, né? Vários conglomerados tecnológicos que estão localizados aqui nesta região chamada de Vale do Silício. Fechou? Eita, passei aqui, já tinha falado. Olha aí, ó, essa aqui é uma imagem, né, bastante antiga de uma fábrica têxtil dos Estados Unidos, né? Uma das primeiras indústrias a se desenvolver durante a Revolução Industrial. Os Estados Unidos ele também acompanha esse processo a partir da segunda. Na primeira ali, em meados entre a primeira e a segunda, ele já começa a se estruturar industrialmente, né, até se tornar uma grande potência industrial, alavancado por esse tipo de indústria mais tradicional, dos quais a gente pode falar da têxtil e da automobilística. Fechou? Olha aí, ó, o Sunbelt, né? Como eu falei para vocês, aqui tá errado. Aqui é oeste. 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 Corrija ali. Né? É sul e oeste, gente. Foi mal aí. Eu acabei deixando passar. Mas façam essa correção aí. Espertíssimos que vocês são. Tá certo? Então, sul e oeste. Que fica o Sunbelt. Tá certo? Só para mostrar para vocês. Vamos lá de novo. Sul e oeste. Não é leste que nem eu coloquei ali. É oeste. Tá certo? Isso aqui é oeste, ó. Norte, sul, leste, oeste. Pelo amor de Deus, eu errei ali. Tá bom? Então, voltemos. Quais são os focos, né? Os centros, os grandes centros mais importantes da Sunbelt? Flórida, que foi lá onde eu mostrei no mapinha, né, aquele cotoquinho ali dos Estados Unidos. O Texas, onde você tem Dallas e Houston. Seattle, lá em cima no noroeste. Los Angeles, San Diego e São Francisco, né, que pegam a grande megalópole ali americana. O que você tem ali
né? Alta tecnologia voltada para produção e gestão de informação, né? Facebook, YouTube, Microsoft, a Apple, todas essas grandes empresas estão localizadas na costa oeste. A NASA, né? A agência norte-americana de desenvolvimento aeroespacial, está localizada ali naqueles 2 pontos ao sul, né? Dallas, Houston e na Flórida, lá no Cabo Canaveral, tá certo? Outros 2 grandes setores que se desenvolvem ali, além da tecnologia de informação e a tecnologia aeroespacial, é produção de armas. Os Estados Unidos também é um grande produtor, né, fabricante de armas no mundo, e produção petroquímica, né, petróleo. Né? No Texas você tem grandes jazidas, é normal você ver filmes falando sobre isso, né, que no Texas tem grandes reservas de petróleo. Lembrando que tem um cheatzinho, né, um macetezinho para você guardar essas coisas. Montes Apalaches, né, é um planalto. Planalto, gente, tem reserva mineral, recursos minerais. É onde está lá o Manufacturing Belt. Planície tem recursos minerais, mas são os combustíveis fósseis. Então, Planalto, recursos minerais metálicos, tá lá o Manufacturing Belt. Planícies, você tem combustíveis fósseis, né? Que é uma planície sedimentar, você tem ali acúmulo de matéria orgânica, o que acaba produzindo combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, nessa região sul, mais ao centro ali, onde fica o Texas, você tem grandes reservas de petróleo, tá certo? No território americano, no território dos Estados Unidos. Tá certo que eles exploram petróleo para o mundo todo, mas ali você tem uma forte área de extração petrolífera e, portanto, o desenvolvimento de uma indústria petroquímica. Fechou? Olha aí, ó, né? Essa imagem aí tem na postagem de vocês, que é onde fica a sede do Google, ou da Google, lá no Vale do Silício, lá no noroeste, aquela pontinha ali de Seattle. Belezinha? Fechou, galera, isso aí, tá certo? Então, assim a gente termina o capítulo 7, fecha o conteúdo da primeira prova, né? Capítulo 6 e capítulo 7. Vocês já receberam na semana passada, né, automático ali agendado no Clipe Escola, a atividade 1 com as 10 questões. Isso vai ser usado na prova, todo mundo já sabe, né? Vocês estão no 8º ano, já estão cansados de saber isso aí, que é a nossa lógica de aula. Então é isso, né? Peguem aí então o videozinho do capítulo 6, o videozinho do capítulo 7, façam os exercícios da apostila. A gente já tem lá o gabarito tanto do capítulo 6 quanto do capítulo 7 do livro, né, da apostila e do livro suplementar. E também já tem as 10 questões para estudar para a prova, que vai ser ali entre o dia 16 e 17. Não lembro agora se do 8º é dia 16 ou 17. Mas é isso, tá certo? Tem data para entregar os trabalhos. Atividade 1, livro e apostila, todas elas vão ser enviadas no dia 17, tá certo? Ou seja, no dia da prova, como se fosse nossa aula normal. E também já está marcada a prova, né? Tem horário e tudo lá, o tempo que ela vai ficar aberta. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, vocês assistam de novo esse vídeo, procurem no Google. Se ficou uma dúvida muito forte, anotem e me tragam aí durante a nossa aula ao vivo, que vai ser na semana que vem, um pouquinho antes da prova. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Estudem, descansem essa cabecinha maravilhosa de vocês. Fiquem bem. Falou e tchau, tchau.